Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quem está falando aqui é Sérgio Buarez. Nós hoje vamos falar sobre a sexta chave, o comprometimento. Ou seja, isso significa que nós estamos aí passando a primeira metade do curso. Eu acho interessante posicionar essa chave da maneira correta, porque o comprometimento, ele faz mais sentido depois que você já teve alguma experiência no negócio. Nós vamos hoje falar bastante sobre essa questão e antes de iniciarmos o tema, eu sempre faço um resumo do que nós veremos para facilitar aí o entendimento de vocês, um acompanhamento do nosso curso. O que veremos hoje sobre comprometimento? Primeira coisa, sem comprometimento as pessoas desistem. Parece óbvio, mas é importante você ter clareza desse conceito, porque as pessoas do seu grupo, se elas não estiverem comprometidas, elas vão desistir. Mais cedo ou mais tarde, você vai perder essas pessoas. Então, o comprometimento ele é vital, porque nós sabemos que o projeto de marketing multinível, por mais rápido que seja, ele leva um certo tempo. E você não quer investir o seu tempo desenvolvendo pessoas, formando um grupo, para depois elas desistirem e você ter que recomeçar do zero. É muito importante trabalhar com esse conceito de comprometimento desde o início do negócio e principalmente você, sendo líder, sendo uma referência para sua rede, é necessário que entenda alguns aspectos que vão fortalecer esse comprometimento seu com o negócio e em contrapartida isso vai acabar refletindo no próprio comprometimento do seu grupo com você e com o negócio. Segunda coisa, vontade de fazer não significa disposição de fazer. A maioria das pessoas que vai a uma apresentação de oportunidade, conhece o marketing multinível, fica deslumbrado com as possibilidades, gostaria muito de ter os resultados que os líderes apresentam lá no palco, nos seus testemunhos. Algumas pessoas querem conquistar independência financeira, riqueza, e nós sabemos que é possível. Nós temos uma série de histórias já bastante fortes no Brasil, resultados comprovados, mas tudo isso é resultado de um trabalho, de um processo de desenvolvimento, de amadurecimento profissional. Muitas vezes as pessoas, quando estão numa reunião inaugural de negócio, elas acreditam que é mais fácil do que parece. E o marketing multinível não tem nada de complicado ou de muito difícil, mas assim como qualquer outra atividade séria, exige um comprometimento, exige uma consistência para que você construa algo de valor. Então a vontade é muito legal no início, você ter vontade de construir esse negócio, mas a vontade ela tem que ser substituída por algo mais forte do que isso, porque simplesmente a vontade de conquistar os resultados não necessariamente vai fazer com que as pessoas se disponham a assumir os riscos, a vencer as adversidades, a continuar seguindo em frente apesar das provações que vão surgindo ao longo do caminho. E nós falaremos bastante sobre isso também. Outra coisa, comprometimento é seriedade, é profissionalismo. Não existe sucesso em nenhuma área profissional, em nenhuma área de negócios que não tenha esses fatores. Você vai ver aí no mercado os empresários de sucesso, ou mesmo dentro do marketing multinível, aquelas pessoas que já alcançaram grandes resultados, todas elas são sérias no desenvolvimento dessa atividade e são muito profissionais. Não quer dizer que essas pessoas são chatas ou que essas pessoas não têm um bom humor, né? O negócio não precisa ser sisudo, você não precisa ter uma atitude burocrática como no mercado tradicional. Você pode ter um negócio muito mais descontraído, muito mais agradável, muito mais divertido, porém isso não significa que o negócio não é sério. A seriedade ela aparece aonde? Na hora que você vai medir o comprometimento das pessoas, na participação dos eventos, nos horários, no cumprimento das regras, da própria conduta dentro do negócio, dentro da empresa. É muito importante você perceber que se você fizer marketing multinível de maneira amadora ou sem esse comprometimento ou sem essa seriedade, com certeza o seu resultado vai ser proporcional a isso. E as pessoas precisam entender. A diferença do marketing multinível para outros negócios é que ele é acessível a qualquer pessoa. Você não vai ser selecionado por um currículo ou por uma experiência profissional anterior. Porém, a sua atitude, a sua vontade de aprender e de se desafiar, certamente vai fazer muita diferença nos seus resultados. Além disso,
isso, você duplica comprometimento ou aposta na sorte. Não tem outra forma de fazer marketing multinível. O sucesso, nessa ou em qualquer outra atividade, depende desse comprometimento. Se você entra numa faculdade e você quer se tornar um profissional reconhecido naquela área, você precisa cursar de maneira responsável todas as disciplinas, precisa estudar, precisa entrar no mercado de trabalho, aproveitar as oportunidades, mostrar o seu valor. Isso não é diferente no marketing multinível. Você está num processo de aprendizado e você será testado diariamente nas suas capacidades. E se você for sério, se você tiver atitude, com certeza você vai evoluir. Você vai ter a oportunidade de dar um passo cada vez maior em direção ao sucesso. Porém, se você for levando esse negócio como um bico, com uma oportunidade menor, e você vai fazer na hora que dá, e você de repente vai adiar os seus compromissos com esse negócio em função do jogo de futebol, em função de uma festa, você com certeza vai ter dificuldade de construir algo sólido. Então é a aposta na sorte. Pode ser que você consiga encontrar uma pessoa mais comprometida do que você, e isso vai fazer com que você vença alguns desafios. Porém, seria muita sorte você encontrar mais de uma pessoa com essas capacidades. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Contar com a sorte também não é uma boa coisa, não é uma boa escolha nesse negócio. E para terminar, nós veremos também que você deve se comprometer a fazer o que é necessário e até o fim. Não adianta você iniciar um projeto sem essa visão de longo prazo, sem um comprometimento em chegar até o fim. É muito similar a uma corrida de rua, uma maratona que você precisa começar e o grande objetivo é chegar ao final, porque o vencedor é aquele que vai cumprir com esse plano. Se você desiste no meio do caminho, seja numa faculdade, seja num trabalho tradicional, uma empresa que você abriu e que de repente nos primeiros momentos não teve o resultado que você espera, ou um próprio livro que você está lendo e você para de ler no meio, tem uma série de coisas que você faz, que a gente está acostumado a fazer, começa a aprender a tocar um instrumento musical, começa a praticar um esporte e abandona no meio. Por que as pessoas fazem isso? Falaremos hoje um pouco sobre isso. Eu acredito que é muito similar ao que leva as pessoas a desistirem no marketing multinível. Porém, esse comportamento, se ele acompanha você ao longo da tua vida, é necessário que você rompa com esse padrão, porque senão esse negócio não vai funcionar. Precisamos ser responsáveis com os nossos próprios objetivos e também com a mensagem que nós transmitimos para o mercado. Não adianta nada você falar para os seus amigos, para os seus parentes que esse negócio é maravilhoso, se daqui a 2 semanas você desistiu ou se você não está desenvolvendo esse negócio de maneira séria. As pessoas vão te criticar por isso, elas vão te avaliar por isso. Então é necessário comprometer-se a seguir o plano até o fim. É lógico que existem situações em que você talvez tenha que alterar o seu planejamento, talvez você tenha que adiar uma determinada ação, mas desde que você faça isso com planejamento, com seriedade. Aí sim, você pode reorganizar seus pensamentos, você pode fazer um novo plano, não há problema. Mas com certeza você precisa ter um plano e precisa ser coerente com isso, porque senão o resultado não acontece. Vamos agora entrar no tema em detalhes. Eu gosto muito desse tema, acredito que o momento de falar da sexta chave, depois que nós já falamos de duplicação, já falamos de retenção, recrutamento, edificação e postura, é importante entender que esses 5 módulos anteriores, eles são quase que imediatos. Você precisa entrar no marketing multinível e ter um entendimento desses conceitos logo na largada, assim, porque eles vão fazer grande diferença nos seus primeiros dias de negócio. Se você souber aplicar esses conceitos nas primeiras semanas, o seu resultado vai ser muito mais efetivo. Os primeiros 5 módulos, eles vão ser muito úteis desde o primeiro momento em que você entra no negócio. Agora, o comprometimento, ele é sempre necessário, mas ele começa a ser exigido de uma maneira mais profunda a partir do momento em que você já venceu as primeiras barreiras e você começa a enfrentar desafios maiores, porque nesse momento os seus patrocinadores começam a transferir para você um pouco mais de responsabilidade, você tem um pouco mais de autonomia e você também tem o direito de escolha se você vai ou não conduzir o seu negócio de uma maneira profissional. E muitas vezes nessa hora você se depara com aquela questão: será que eu vou sair da minha zona de conforto? Será que justifica eu ficar acordado até mais tarde participando de uma conferência na internet? Será que faz sentido eu ir numa reunião onde eu sei que meus convidados não estarão porque eles desmarcaram comigo? E aí você começa a ter aquele dilema entre o que você pode fazer que é agradável e aquilo que você tem que fazer apesar de ser um pouco desagradável, porque o sacrifício é necessário no processo de amadurecimento profissional e crescimento em qualquer área. Você jamais vai conseguir um resultado expressivo e até aprender algo novo se você não estiver disposto a sair da sua zona de conforto. Infelizmente, a maioria das pessoas ficam pelo caminho porque elas não se comprometem. E isso só acontece porque elas não têm uma visão clara do que elas vão fazer, elas têm apenas uma vontade de fazer, elas não são comprometidas em fazer. Então é importante completar o percurso da maratona, é importante você completar a construção da sua casa.
casa. Se você inicia um projeto de construir a sua casa, construir um imóvel, você sabe que existe um planejamento, você precisa separar recursos, você precisa fazer sacrifícios, você precisa investir tempo, dinheiro para construir. Nada acontece da noite para o dia. É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.